Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Gente. Se você não me conhece, eu sou a André Espírito Santo, eu sou jornalista e sou especialista em comunicação. E eu criei aqui esse canal e esse podcast para a gente poder falar de gestão de pessoas e falar de comunicação também. Como é que a comunicação transforma os processos, as pessoas, a gestão de uma empresa. Bom, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, acompanhar nosso conteúdo. O meu compromisso é trazer gente interessante para discutir assuntos interessantes. Então, eu conto com você, compartilhe com os amigos, convida o pessoal para nos acompanhar, que toda semana tem um episódio novo aqui para você acompanhar. No episódio de hoje, eu quero trazer para vocês uma pessoa que eu não vou dizer há quanto tempo eu conheço, porque vou entregar a nossa idade, mas vou dizer que é uma pessoa muito especial na minha carreira como jornalista. Eu acho que eu já falei por aqui que quando eu comecei como jornalista, eu me especializei numa área logística, gente. Olha, logística é uma área diferente, diferentona, né? Mas ser jornalista especializada e numa área que oferece tantas possibilidades na gestão das empresas é fenomenal. E uma das pessoas que mais me apoiou nessa jornada foi ele, o Daniel Maio. Daniel Maio vai poder falar um pouquinho mais para vocês, mas o nosso assunto de hoje vai ter um pouco de ESG, um pouco de logística, um pouco de tudo aquilo que interessa para as empresas. Daniel, muito obrigada pela sua presença por aqui, viu? Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com você e é um prazer te reencontrar depois de tanto tempo, né? Tantas histórias que a gente estava lembrando agora há pouco, né? É verdade, é verdade. Gente, o Daniel, hoje ele é sócio da Mangtech. A Mangtech, ela é uma startup de tecnologia que simplifica e automatiza a gestão do ESG e a jornada da descarbonização das organizações em todos os portos e setores. Bom, a gente já sabe que ESG, descarbonização, fontes de energia mais limpa estão sendo, assim, é um assunto quente, né, na pauta das empresas, no mercado hoje em dia. E eu trouxe o Daniel para cá porque na Mangtech eles criaram uma plataforma para medir, né, que possibilita a medição, ter indicadores de desempenho que possam apontar o estágio de ESG das empresas. É uma coisa bem, bem interessante, né? É uma startup, então está vindo cheia de tecnologia, tem ideias novas, ele vai poder contar um pouquinho para a gente. Antes disso, queria que a gente relembrasse um pouco da sua jornada, porque você não é exatamente da área de ESG, Não. né? Conta para a gente um pouquinho aí da sua jornada. Minha jornada de ESG ela é relativamente recente. Eu estou na companhia há um pouco mais de 3 meses, mas eu fiz a minha carreira inteira na área de software, na Lynx, que é a maior empresa de software para varejo. E antes, né, ainda dentro da Lynx, na verdade eu entrei na Lynx no começo da minha carreira para cuidar de um negócio da área de logística. Então, me formei em engenharia, como bom engenheiro fui trabalhar em banco, e num dos acasos da vida e tudo, eu tive o convite para entrar na Lynx. A Lynx naquela época era uma empresa de 50 colaboradores, para tocar um negócio que eles queriam começar, que era representar uma empresa espanhola na área de logística. E eu praticamente empreendi nesse assunto, porque não existia naquela época, estamos falando de alguns anos atrás, estamos falando de 99, já entreguei a data. Naquela época não existia logística, por incrível que pareça, as pessoas não sabiam o que era logística. E principalmente no negócio que a Lynx trabalha, que é o varejo, a logística era um negócio onde o fornecedor ele entregava diretamente na loja. Não existia centro de distribuição, não existia reposição, não existia abastecimento automático, não existia um monte de coisa. Então, a gente trouxe para o Brasil uma empresa que fazia automação de centro de distribuição. O negócio cresceu, prosperou, a gente começou a ficar conhecido no varejo, nas principais organizações, mas a gente começou a pensar em modelos de negócio dentro da companhia e em determinado momento a gente falou, putz, vender um projeto todo mês é difícil, custa, né? E aí a gente começou a mudar o modelo de negócio da companhia como um todo Lynx e começou a pensar em modelo de receita recorrente. E aí eu falei, olha, eu viajo para a Espanha, a empresa que a gente representava era espanhola, chamava Móstoles,
eu viajo para a Espanha 2, 3 vezes por ano e vejo muito lá um negócio crescendo chamado operador logístico. E no Brasil tem poucos operadores logísticos. No Brasil tem muito operador logístico voltado à parte farmacêutica e fria. E só. Né? Atende a indústria farmacêutica e fria. E aí a gente resolve montar um operador logístico, que a gente chamou de Fast Fashion, Lynx Fast Fashion, voltado para o varejo, voltado para o negócio de moda. O negócio cresceu. Então a gente tinha 2 negócios na área de logística, um de projetos de automação de centro de distribuição e outro que era na área de centro de operações de logística, na área de um operador logístico. E aí, bom, montamos um centro de distribuição, o centro de distribuição ficou pequeno, montamos o segundo, ficou pequeno, montamos o terceiro, numa época a gente já tinha quase 500 pessoas trabalhando 24/7, uma operação super intensiva, e aí a gente começa a ter aproximações de fundos e tudo, e naquela época os fundos olhavam e falavam, olha, eu conheço uma porção de empresa de logística, ninguém mexe com software. Eu conheço uma porção de empresa de software, ninguém tem logística. O modelo que a gente tem hoje de MELI, Amazon, que é super tecnológico com operação, não existia. Né? E aí a gente entendeu que a gente devia focar em algum lugar e a gente focou na área de software. Vendemos a operação logística que a gente tinha, desmobilizamos a representação que a gente tinha da Móstoles e passamos a focar na área de software. E aí nos últimos anos eu me dediquei dentro da Lynx a atender 2 nichos importantes da companhia, que era a parte de enterprise, que a gente chama, os grandes clientes, e toda a expansão Latam. Então, comigo eu tinha todo o time de comercial, serviços, P&D, suporte, produto, tanto para a América Latina quanto para grandes contas. A jornada da Lynx foi sensacional, foi uma jornada muito bacana, a gente teve a aproximação dos fundos, teve aporte de fundo, depois teve IPO, depois a gente abriu na Bolsa em Nova York, depois a gente fez follow-on aqui no Brasil, na B3 de novo, e até que no começo da pandemia a Stone fez uma oferta para comprar a Lynx como um todo, fechar o capital da Lynx. Ela comprou, demorou 9 meses para a Stone ter a aprovação do CAD, em 21 ela recebe a aprovação do CAD, e aí a Stone começa a operar o negócio Lynx, e no final do ano eu combino com eles a minha saída, e quando eu saio, eu falo, bom, o que eu vou fazer o ano que vem, o que eu gosto de fazer, penso na operação logística 1, penso na operação logística 2, penso no negócio de software, a vida inteira dentro da Lynx foi uma vida de empreendedor, recebi convites para continuar no mundo executivo, mas aí eu recebo um convite para me juntar com outros sócios, ou ex-sócios, que passaram pela Lynx, para começar essa jornada de ESG, que é um mundo totalmente novo, super bacana, que deixa um legado bem diferente. E aqui estou, então, empreendendo na Mangue. E essa trajetória toda sua, vir para o universo da startup, como é que está sendo essa experiência? Primeiro que é uma experiência super bacana, mas o mundo dá voltas, né? Quando eu entrei na Lynx, em 99, nós tínhamos 50 colaboradores e literalmente era uma garagem. Só que não tinha nome startup. Não era bonito. Fazer uma startup não tinha o charme que tem hoje, né? Não tinha os unicórnios, não tinha tudo isso. Então, quando você fala que a Amazon começou também numa garagem, também era um negócio pequenininho, assim como o Yahoo, assim como o Google, com todo mundo, criou uma certa... É uma narrativa, né? Um storytelling charmoso ali, e né? tudo. Mas assim, a Lynx era uma startup quando eu entrei. É claro que hoje o mundo de startup é muito diferente. A velocidade que as coisas acontecem hoje é muito diferente. Mas é uma experiência super bacana, porque depois de você construir um negócio, e obviamente quando eu saí dentro da Lynx eu tinha um time grande, então as tuas atribuições elas são muito diferentes, elas são muito mais executivas. E você voltar para a prancheta, redesenhar, botar a mão na massa, literalmente, fazer as coisas, porque na startup não tem definição de cargo, todo mundo faz tudo, você precisa fazer tudo, senão as coisas não acontecem. É muito bacana porque você vê que você está construindo um negócio de novo. Uhum. É super entusiasmante. Agora, ESG é um assunto delicado para as empresas, né? Quer dizer, quando eu digo delicado, não porque
é um discurso que vem sendo adotado, é uma sigla que vem sendo adotada, perseguida, ansiada, né, até por certificações, para mostrar que uma empresa, vamos dizer assim, tem credibilidade, né? Para quem, acredito que todos aqui estão familiarizados, o ESG aí é uma sigla para as boas práticas de governança corporativa, sustentabilidade e responsabilidade social. Mesmo antes de se chamar ESG, já tinha essas 3 frentes, de alguma maneira bem trabalhadas nas empresas, principalmente a parte de governança, que acho que foi o start de tudo, mas virou uma sigla da moda, a gente não pode ignorar isso, virou tema de certificação, tema de normatização, e o difícil mesmo é medir. Porque o que é o top do top de prática de uma empresa de um porte X, para uma outra já não é assim. Exatamente. Como é, então, qual é a proposta da Mangue, né, da Mangue Tech, nesse sentido de apoiar as empresas para que elas possam medir seu ESG? Como é que vocês tiveram esse olhar para esse conceito, então? Muito bacana. Contar um pouco, alguns passos antes, como começa toda a história, né? Primeiro, um dos nossos sócios se junta e está fazendo um trabalho com o filho e sobre meio ambiente, sobre aquecimento global. E depois que eles estão fazendo o trabalho para a escola, no final o filho pergunta para o pai e fala: o que você vai fazer? Né? O que você vai deixar de legado? Né? A gente pega emprestado o mundo dos nossos filhos e a gente está entregando de que maneira? Isso foi um capítulo que aconteceu em determinado momento. Voltando um pouco antes, o outro sócio nosso, o Alê, ele foi o nosso diretor de RI e era o responsável pelos relatórios de sustentabilidade da Lynx. E ele tinha como necessidade coletar, medir, calcular e preparar relatórios com indicadores de ESG. E era um trabalho praticamente insano que ele tinha que fazer todo ano, com uma efetividade super baixa, um envolvimento dos colaboradores baixo, porque você precisa pedir para várias áreas da companhia te fornecerem informações. Então, quando a gente está falando do E, a gente vai falar do ambiental. Aí, no ambiental, você vai entender qual que é o impacto que você tem. Você vai falar de emissões de gás de efeito estufa, que é, por exemplo, o CO2. Você vai falar de resíduos, você vai falar de utilização de água. No social, você vai falar dos seus projetos sociais, equidade de gênero ou de raça. Tem uma porção de coisas que você fala, mas quando você começa a procurar essas informações, elas estão difusas na organização. E aí, quando você precisa preparar um relatório, ninguém consegue as informações. E você fica cobrando. Então, agora em setembro, começa a temporada de relatórios. Né? As empresas que são empresas listadas na B3 são empresas que precisam obrigatoriamente reportar, entregar um relatório de sustentabilidade. E elas fazem isso, geralmente, de setembro até junho, julho do ano seguinte. E passa o ano todo monitorando essa dimensão. Pior, elas passam o ano inteiro tentando coletar os dados da operação delas. E aí, o que a gente percebe é o seguinte: quando você entrega em junho ou julho um relatório de 2023, eu pergunto: o que é que você vai fazer de julho até dezembro para resolver o que você não resolveu ano passado? Nada. Porque acabou o ano. Você passou 6 meses olhando para trás, para o ano passado, tentando resolver aquilo ali. Tentando trazer, coletar os dados e tudo. Então, a Mangue, no final, o que a gente fez? É uma plataforma SaaS, significa uma plataforma em nuvem, onde o nosso cliente ele consegue coletar de forma super simples as informações que ele precisa para o ESG dele, para os relatórios, para os principais frameworks que a gente chama, que são os principais standards ou padrões de relatório que você precisa entregar. Ele coleta isso de forma praticamente automática, recorrente, ao longo do ano, de forma auditável.
De maneira que, a cada mês que termina, você sabe qual foi o impacto que você gerou. E se você quiser, no dia 1º de janeiro, entregar o relatório do ano passado, você já está pronto, você não precisa esperar até junho, julho, coletando esses dados. Então, a Mangue, ela nasce como essa ideia de, puxa, eu tinha uma dor lá na empresa que eu trabalhava antes, era difícil coletar as informações dependiam de várias áreas, as áreas não eram, não tinham nenhum envolvimento ou nenhum compromisso de entregar esses números, e o cara que precisa reportar ficava lá. Então, a gente conseguiu criar uma ferramenta super user-friendly, facílima de usar, com card, com toda uma questão de gamificação para envolver os colaboradores, com possibilidade de integrar com softwares da companhia, com os RPs para coletar os dados. Mas a ideia é transformar um trabalho, que é um trabalho totalmente manual, muitas vezes feito com e-mail, na melhor das ocasiões feito com um Excel online, uma planilha, um Google Sheet lá que todo mundo preenche os dados, numa ferramenta auditável e fácil de uso e que você consiga atomicamente ir informando, subindo as informações e no final você tem todos os números que você quer. Tem um ponto que é importante, você falou aqui dos indicadores, tem uma máxima que todo mundo já ouviu, que se você não mede, você não gerencia. Uhum. Então, se você está demorando 6 meses para entregar um indicador do ano passado, que gestão você vai fazer nela? Nenhuma. Não, e até porque se são 6 meses, você está auditando coisa de 6 meses atrás, então realmente você já está com outro parâmetro, outros números. Exatamente. Né? E olha, só de ouvir você já imagino o seguinte, um estresse tremendo entre as equipes e, bom, não existe uma área específica de ESG. Algumas empresas eu sei que tem uma iniciativa de criar uma área de ESG, ou então o pessoal coloca tudo na conta do RH, né? Ou então talvez uma relação com investidores, mas isso, como você falou, está muito difuso, o que pode provavelmente ali causar erros de acuracidade nas informações, né? Com tudo que você falou. Também pode gerar aí uma não comunicação, ou seja, cada um vai falar o que quer e como você falou, não tem um compromisso. Então, não existe uma integração, né, dos times ou dos colaboradores. Então, é uma ferramenta, no caso o que vocês estão propondo, é uma ferramenta que vai ajudar a ter mais engajamento dos colaboradores, ter uma comunicação mais fluida, ou seja, a partir do momento que você pode lançar a qualquer momento as informações, você também pode tê-las, você pode tomar decisões com base naquilo, né? E não ficar no achismo, né? Porque aí você estabelece ali indicadores que eu imagino que sejam padrões mundiais. Então todo mundo sabe quais são os nossos indicadores de ESG, quais são os nossos números. Então, além do engajamento dos colaboradores, você passa a ter as coisas mais bem mensuradas e uma coisa mundial. Então, você abre aqui, abre nos Estados Unidos, abre na Europa. Perfeito. E você tem tudo certinho. Perfeito, perfeito. As pessoas, elas acham que o ESG é para empresa grande, né? Então, tem esse mito de que não, só as grandes empresas ou as empresas de capital aberto são aquelas que elas reportam alguma coisa do lado de ESG. Final das contas, o ESG, que é uma sigla que veio, né? A gente fala que as pessoas elas se envolvem ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor, graças a Deus, tem muita gente que acredita que precisa deixar um planeta melhor, que precisa reduzir o seu impacto, que pensa em reciclagem, que pensa em economia de água, que pensa em resíduo, que pensa em reduzir emissões de CO2. Mas ainda que seja muita gente, é uma minoria. A grande maioria faz pela dor. E aí quando a gente fala pela dor, você tem algumas situações que acontecem. E aí você falou uma coisa interessante, né? Tem o RI, tem o RH, a gente já conversou com o jurídico que está com o ESG, porque risco ambiental é risco, e risco, quem cuida geralmente na empresa é jurídico. Sim. Então tem muito ESG que está ligado ao jurídico, tem muito ESG que está ligado ao CFO, porque tem normas financeiras
empresas que reportam em determinados padrões de contabilidade como o IFRS, tem normas financeiras chegando que vão obrigar as empresas a reportarem suas emissões de carbono. Olha. E quem faz isso é o contador, ou é a contabilidade, então está lá junto com o CFO, tem o RH, tem a área de inovação, e a gente tem visto muito comitês dentro das companhias, onde as empresas elas pegam pessoas de várias áreas, criam um comitê multi-área, e esses são os mais efetivos, porque no final tem que ser uma coisa cultural dentro da companhia. Mas quando a gente vai falar de indicadores, né, eu tive uma experiência, eu estava num evento esses dias, e neste evento, estava conversando com uma empresa de 50 colaboradores, é um distribuidor de material químico. E ele me comentou, ele falou, eu tive que parar de vender para a Natura, porque a Natura em determinado momento exigiu que eu tivesse um inventário de carbono, e o inventário de carbono, eu perguntei para eles com quem que eu fazia, eles me recomendaram as Big Four, aí eu chamei qualquer uma delas, e veio uma conta que nunca eu teria margem para pagar um inventário de carbono todo ano, precisaria vender muito para a Natura para poder pagar a conta. E aí a gente falou, poxa, mas justamente a plataforma está para isso, é para ser um negócio acessível. Então, às vezes, você fala, puxa, mas eu não sou uma empresa listada em bolsa, eu não reporto IFRS, eu não preciso, né, fazer isso. Mas uma empresa de 50 colaboradores só conseguiu vender para uma empresa grande se tiver um inventário de carbono feito, por exemplo, que é o que a nossa plataforma faz. Então, a gente olha muito isso, que são as empresas menores que estão na cadeia das empresas grandes. A gente chama isso de escopo 3. Então, o escopo 1 são as emissões próprias da empresa, e o escopo 2 é a energia elétrica que aquela empresa usa, e o escopo 3 são os fornecedores. Então, os fornecedores dos grandes, eles são relevantes para o grande. Sim. E aí o grande quer que o fornecedor também se envolva com SG e crie práticas de SG. Então, a gente tem olhado muito essa cadeia de suprimentos, como que essa cadeia a gente pode melhorar, né? Ajudar eles a medir, trazer indicador, trazer informações para quem? Para o cliente dele. Então, às vezes, não é o governo que exige, às vezes não é porque ele acredita que ele quer deixar um país melhor, um planeta melhor, mas às vezes, para ele vender, o cliente dele, ele precisa ter algum tipo de compliance, algum tipo de reporte do que ele faz, do impacto que ele gera. Mas isso que você está falando é muito relevante, porque realmente o pessoal, quando fala em ESG, né? É uma empresa grande porque ela tem condições de destinar X mil reais por ano para programas de educação, por exemplo, né? Trazendo um pouco para a responsabilidade social. Mas eu me lembro de ter prestado um serviço para uma empresa que não era uma grande empresa, mas era uma empresa que levava muito a sério essa história do ESG, e quando eu fui assinar o contrato, eu me lembro lá de ter visto o não compromisso com trabalho escravo, a questão da poluição, eles ainda não tinham um impacto, né? Eles não tinham falado nesse nível, mas as partes de responsabilidade social e de governança estavam descritas. Então, assim, quando assinei, eu sabia que eu não podia determinadas práticas, não podia ter na minha empresa, não era na relação com eles, na minha empresa não poderia ter determinadas práticas na parte de negociação, por exemplo, né, na parte de processos mesmo, de pagamentos, de contratação. Mesmo que eu fosse uma empresa pequena, eu já deveria ter isso organizado como boa prática para tudo, né? Aqui a gente costuma dizer, quando a gente vai falar de comunicação, nas empresas de posicionamento, a importância de você se posicionar no mercado, de você ter seus pontos de contato, site, redes sociais, de você ter uma identidade visual, de você mostrar que você tem processos, mas não é porque é bonitinho, é porque isso impacta realmente na sua cadeia de negócios. Eu posso não ser uma grande empresa, mas se eu quiser vender para uma Natura, por exemplo, ele vai pedir ele vai ter premissas para esse negócio funcionar e ele vai auditar, né? Ele vai auditar, ele vai querer saber se eu realmente não tenho prática de trabalho escravo, se determinados processos dentro da minha empresa caminham. Então, acho que você tem
um caminho de entendimento na questão do ESG, né? Que não é só para fazer bonito, para sair na guia da Exame. Gente, gosto muito da Exame. Foi um exemplar gigante aí de ESG com excelentes práticas em todo o nosso Brasil, empresas que estão realmente fazendo a diferença. Mas justamente esses que estão fazendo uma diferença maior são aqueles que trazem o quê? Assim, descendo um pouco aí a cadeia, eles vêm nos educando como empreendedores, né? Exatamente. Para poder todo mundo fazer parte de uma cadeia do bem, não é isso? É isso aí. Você falou uma coisa interessante de comunicação, né? Uhum. Então, a gente tem estado muito próximo do meio bancário, porque os bancos, eles entendem que o risco ambiental é um risco financeiro. Então, eles olham o ESG das empresas porque eles querem ter certeza que as empresas têm boas práticas e, com isso, elas conseguem reduzir o risco. O banco consegue reduzir o risco ao emprestar dinheiro. E aí, alguns bancos já estão criando um score de ESG. Um score de risco. Então, do mesmo jeito que você tem lá uma pontuação sobre o teu balanço, os teus números, né? Eles estão criando um score de risco. E nesse score de risco, que tem várias coisas, né? Se você tem iniciativas sociais, se tem iniciativas ambientais, de governança e tudo, tem uma que você vai gostar, que é super interessante. Se você comunica se você faz um reporte, se você comunica as tuas iniciativas. Isso aí. E ele tem um peso super grande. E aí, a gente foi tentar entender com essas instituições por que o peso da comunicação é tão importante. E aí tem vários fatores, mas eles trouxeram duas coisas interessantes. O primeiro, quando você publica as tuas iniciativas e comunica elas, você assume perante a sociedade uma responsabilidade muito maior. Sim. Isso faz com que você leve mais a sério aquilo que você está se propondo a fazer. Uhum. Segundo, você serve de exemplo para outros. Porque outras empresas que eventualmente estão em situações similares ou têm o mesmo porte, olham e falam, poxa, mas se ele faz, por que eu também não poderia fazer? Então, os bancos que têm trabalhado com score de ESG têm dado uma importância enorme a essa parte de comunicação das iniciativas que você faz. E aí as empresas, de novo, elas pensam, não, mas eu preciso ter milhões para fazer um programa de educação, um programa de escola, de ensinar, de financiar uma escola. As empresas que a gente tem conversado, a grande maioria, elas não têm nada de ESG dentro, elas não sabem nem por onde começar. Mas quando a gente começa a falar com sócios, primeiro a gente vê que tem muita iniciativa que já acontece. Uhum. Eu tenho um programa interno onde eu procuro ter equidade de sexo, de gênero. Uhum. Isso é uma iniciativa social. A gente se filiou recentemente ao Pacto Global da ONU, que determina as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim. E cada ODS tem inúmeras metas. Uhum. Se não me engano, são 179 metas no total. E tem várias delas que as empresas fazem sem sequer saber que elas estão de alguma maneira alinhado com uma iniciativa da ONU. Então, como eu comentei, equidade de gênero, de raça e todas essas coisas. Então, às vezes as empresas acham que elas precisam ter muita coisa. E elas já fazem, mas elas não comunicam. E aí, quando a gente começa a ver a parte de comunicação, acontece uma coisa super interessante, que é o engajamento dos próprios colaboradores. A importância de você comunicar não só para fora o que você faz, mas dentro da tua organização, faz com que você tenha um engajamento dos colaboradores. Eu lembro lá na Lynx, quando a gente começou a comunicar as primeiras iniciativas sociais que a gente tinha internamente, a quantidade de gente que primeiro se surpreendeu e falou, puxa, que legal eu trabalhar numa empresa que tem um projeto social como esse, que vai numa comunidade e ensina a comunidade a programar, a mexer no computador. Que legal saber que aquele computador que eu não uso mais vai para uma instituição de caridade e ele é reutilizado para alguém que precisa. Poxa, mas será que eu também poderia ajudar? As ações de voluntariado. E aí você começa a ver as pessoas querendo fazer parte daquilo ali. Então, essa comunicação, ela não é só importante fora, mas ela é importante dentro. Porque ela gera esse senso de pertencimento dos colaboradores e faz com que os colaboradores queiram também
participar e, né, ajudar. Então, é uma coisa super bacana que a gente tem visto. Na verdade, o que assusta o mercado é justamente a sigla ESG, porque a gente vê nos jornais, nas revistas, justamente aquilo que faz mais barulho, gente. Já falei para vocês aqui que manchete de jornal, de revista, normalmente é algum escândalo, porque quando a coisa, ou a notícia é muito boa, ou é muito escandalosa para estar lá. E o ESG, no ambiente corporativo, ele veio justamente, quem tinha mais poder para investir, veio primeiro, trazendo mais publicidade, aumentando as iniciativas, mas os pequenos também não. Tem muita empresa pequena que impacta, que tem muito mais iniciativa ESG estruturada de transformação da sociedade, de transformação dessa cadeia de negócios, do que empresas maiores que estão se estruturando. Sem dúvida nenhuma, eu vou te dar um número. A gente estava falando do ambiental, né, do E, e estava falando sobre o que a gente chama de escopo 1, 2 e 3. Então, quando eu olho uma empresa grande, o escopo 1, de novo, é aquilo que eu, como empresa, tenho gestão e a minha operação no meu dia a dia. O meu escritório, os meus colaboradores, as minhas máquinas, a minha operação. O escopo 2, estamos falando aqui de emissões de CO2, né? Reporte de gás de efeito estufa. O escopo 2, ele é a energia elétrica, quanto que eu gasto de energia elétrica na minha operação. E o escopo 3 é a cadeia de fornecedores. O escopo 3 sempre é maior do que o 1 e o 2. Às vezes, chega a ser 100 vezes maior do que o 1 e o 2. Você não tem controle dele. Então, o escopo 3, que é o fornecedor do grande, ele é maior. Claro, ele é diluído, são 20 fornecedores, são 50 fornecedores, são 100 fornecedores, mas a base da pirâmide ele é muito mais relevante do que o topo. O topo se estrutura primeiro, o topo cria as regras, o topo faz o barulho primeiro. Mas isso aqui vai descendo. Esse topo tem clientes médios, que tem fornecedores médios, que tem fornecedores menores, que tem fornecedores... E esses fornecedores, para vender para os maiores, acabam precisando se preparar. Então você pensa que numa empresa... numa indústria, ou num varejo, ou numa empresa grande, o escopo 3 pode representar 100 vezes o escopo 1 e 2, teoricamente você vai dizer, então ele sempre vai olhar para o fornecedor. Não, primeiro ele olha para dentro de casa, ele vê qual é a lição de casa que ele pode fazer, o que ele pode melhorar, e depois ele fala, bom, agora eu vou trazer a minha cadeia, porque é muito mais difícil você envolver a tua cadeia de suprimento. Mas o impacto que ela gera, quando você trabalha, é muito maior do que o teu impacto interno. E o escopo 3 de uma grande empresa é o escopo 1 daquele fornecedor. Porque a minha operação para vender para um cara grande é o meu escopo 1. Mas para o cara grande que é meu cliente, eu sou o escopo 3 dele. Então, essa cadeia vai puxando os menores e vai trazendo eles para dentro, né, do que é o ESG. Pela sua experiência, né, de tudo que você tem visto nesse meio, qual tem sido mesmo a preocupação ou então, vamos dizer assim, a atenção que as empresas têm dado a medir melhor, a ter os indicadores melhor medidos para poder ter uma tomada de decisão, né, e poder reagir àquilo que ainda precisa balancear, tal? Como é que está nessa linha do que você tem visto? A gente tem tido experiência super bacana. A gente vê pessoas, obviamente que ainda alguns fazem pelas obrigações, mas mesmo aqueles que fazem pela obrigação, vários falam, bom, já que eu preciso fazer e eu começo a medir melhor, como é que eu consigo gerenciar isso melhor? Então, quando eu começo a ter um indicativo do que é que impacta mais, de novo, aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Então, eu começo a medir, começo a entender o que impacta mais. Puxa, então se eu, por exemplo, mexer na minha matriz energética e começar a comprar energia do Mercado Livre ou transformar a minha matriz energética em energia renovável, né, energia solar ou o que for, eu vou impactar menos, vou reduzir o meu impacto. Então, começo a pensar em projetos de melhoria. E o mais interessante, André, é que essas empresas elas começam a perceber em determinado momento que fazer mais sustentável não é fazer mais caro. As pessoas, às vezes, elas acham que necessariamente eu preciso gastar mais para ser menos impactante. Isso não é verdade. Tem vários casos que a gente vê onde indústrias se reinventam
e buscam formas, por exemplo, empresas que têm caldeiras, né, e queimam combustível fóssil. De repente conseguem encontrar fornecedores ou alternativas com biomassa que custa igual ou mais barato e polui ou impacta muito menos o meio ambiente, né? Mas às vezes nunca teve o projeto lá na mão para olhar e falar o que é que realmente posso investir, né? E os bancos estão muito antenados nisso. Os bancos têm financiado muitos projetos de renovação, por exemplo, da matriz energética da empresa, justamente com o intuito de buscar diminuir o risco, diminuir o impacto ambiental e tudo. Então, eu acho que tem duas coisas que são dois mitos importantes. Primeiro, achar que é só a empresa grande que faz. Não. E cada vez mais a empresa média ou a pequena para vender para o grande vai precisar estar preparado. E o grande pode ser, o cliente dele pode ser a empresa grande, quando ele é B2B, ou o consumidor. Essa geração que vem aí é a geração que está muito mais antenada do que a gente, está muito mais preocupada com o meio ambiente do que a gente. Porque sabe que para eles vai fazer diferença. E a outro mito que a gente precisa derrubar é que custa caro. Que eu preciso investir muito para poder ser um compliance ou ter alguma coisa de ESG. Não, até porque, como você mesmo falou, quando a empresa começa a dar publicidade às ações, as coisas vão se resolvendo. Por exemplo, as ações sociais, né? Ações educacionais, ou então a gente tem aqui um material obsoleto, vamos equipar uma escola, vamos dar um destino correto, vamos ajudar determinada comunidade. É um impacto que você mexe no seu entorno, é aonde você está. Mas o país todo, não, você não tem perna para o país todo, mas você tem perna para a tua vizinhança. Né? Às vezes você investir num sistema de semáforos para resolver um determinado trânsito, fazer um convênio com uma prefeitura, ajudar uma determinada, né, construir uma determinada ala de hospital, de repente, são coisas que podem impactar ali o teu universo, né? Os funcionários que trabalham na tua empresa vão ser beneficiados por aquela ação, não só a população, mas também aquela micropopulação de dentro do teu... Eu tenho visto coisas tão legais. A gente estava outro dia num canteiro de obra de uma construtora, e aí o gerente lá, o engenheiro lá responsável pela obra, veio mostrar o que eles faziam. Então, desde o reuso de água até as sobras que ele tinha de cimento, o que ele fazia para aproveitar aquilo para não jogar fora e como que ele fez uma forma para determinados produtos, e ele usava o que sobrava do material, botava na forma e criava, e usava isso dentro da obra depois para determinadas coisas. Então, assim, coisas que você vê como são simples, e o ser humano é super criativo. Quando você empodera ele, diz, olha, daqui você vai mudar, talvez não o mundo, mas você vai mudar o teu entorno, o teu bairro, você vai mudar a tua micro-região ali onde você está, o quarteirão, a casa, aquilo ali é incrível como você vê a criatividade aparecendo. É verdade. Então, assim, deixa de ser um mito, mas então vamos aproveitar que a gente está falando justamente disso. Você poderia dar algumas dicas ou dizer assim os primeiros passos, né, para quem está no escuro, para essa questão de medir o ESG, né? Eu não sei se eu tenho ações que poderiam ser enquadradas em ESG. O que a gente pode falar para o pessoal? Por onde a gente pode começar? Então, sei lá, uns 5 passos. Por onde começo? Bacana. Primeiro, eu acho que assim, não precisa criar uma área de ESG. Não precisa ter alguém de ESG. Se você fizer dentro da empresa uma enquete, quem são as pessoas que se interessam pelo assunto, você vai ter pessoas de RH, você vai ter pessoas de operações, você vai ter gente de todas as áreas. Uma das crenças não, como eu não entendo nada, eu preciso contratar uma consultoria para fazer um diagnóstico, né, Às vezes o mais simples é o mais simples e o mais eficiente. Né? Então, eu acho que a primeira coisa, eu gosto muito quando as empresas elas criam, como eu comentei, o tal do comitê. Bom, o comitê o que é? Eu pego algumas pessoas que se interessam pelo assunto, de áreas diferentes, e começo a trazer para que elas tragam sugestões, elas criem projetos, criem iniciativas dentro da organização. E pode ser social, pode ser ambiental, pode ser de governança, vai ter uma porção de coisas que vão surgindo, e aí, obviamente, a empresa, dentro daquilo que ela atua, ela vai entender onde ela pode impactar mais, né? O que tem menos esforço e mais impacto, e vai começar pelas iniciativas de menor esforço com maior impacto.
Uma plataforma como a nossa ajuda a empresa a não só fazer esse diagnóstico, mas ajuda a estruturar as ações e ajuda você a entender onde você está. Então, de novo, voltando à história do ambiental, se eu estou preocupado com as emissões de CO2 que eu tenho, se eu não meço e não sei quais são os fatores de emissão, o que é que realmente faz diferença para mim, eu vou achar que trocar as lâmpadas e colocar lâmpadas de LED vão reduzir o meu consumo e vão resolver o meu problema. E às vezes não é isso que gasta mais dentro da companhia quando eu estou pensando em energia. Às vezes é um ar-condicionado que está com problema, troco o ar-condicionado, resolvo. Às vezes é uma máquina, às vezes é uma operação que eu preciso mexer na forma como que eu faço, né? Tem N iniciativas que são muito mais importantes do que às vezes simplesmente pensar. Então, vou colocar uma lâmpada, vou fazer isso. Então, quando a gente começa a medir, a gente começa a entender o que é que tem mais impacto, né? E aquilo que tem mais impacto é onde a gente começa a atacar. Aí tem coisas que vão custar muito caro. Você vai dizer, eu não posso trocar minha máquina, porque a máquina é uma fortuna. Então tá bom. O que mais tem que gera impacto e que eventualmente seja mais acessível. E aí você começa a fazer o que a gente chama, por exemplo, de um plano de descarbonização, se você estiver pensando em reduzir CO2. O que é um plano de descarbonização? É um compromisso que a empresa assume de, a cada ano, reduzir um pouco o percentual de emissão de gás de efeito estufa na sua operação, né? Eu falo muito do ambiental porque o ambiental, né, sem fazer trocadilho, como você mesmo disse no começo, é um assunto quente. Né? Quer dizer, o que a gente viu acontecendo no Rio Grande do Sul no começo do ano, o que a gente vê todo ano acontecendo, aconteceu no Litoral Norte o ano passado, aconteceu no Rio de Janeiro há 2 anos atrás. É alto impacto, esses né, gente? impactos que a natureza tem demonstrado só vão piorar. Isso é o aquecimento global. Isso é o aumento da temperatura. A gente tem metas lá de Paris de chegar no máximo 1,5 grau, não vamos chegar nunca, né? Então, assim, as pessoas ainda não se conscientizaram da importância que elas precisam fazer de realmente dizer, puxa, eu preciso do meu lado reduzir alguma coisa. Se todo mundo reduz um pouco, né, eu consigo melhorar. Então, e aí as pessoas vão fazer porque elas acreditam, ou porque o governo, ou porque o cliente, ou porque o banco, ou porque o investidor, ou porque a norma exige, mas de um jeito ou do outro elas acabam se adaptando. Então eu acho que a primeira coisa, assim, não sai contratando consultoria nem nada. Acho que a primeira coisa olha dentro de casa, ver quais são as pessoas que possam ter interesse nesse assunto e que possam criar um comitê transversal, né? E aí, segundo, faça um inventário de quais são as atividades que você eventualmente já tem, né? E ver como que você pode criar uma estrutura melhor para isso. Quero olhar com o meio ambiente? Então vamos olhar carbono, né? Gás de efeito estufa, vamos olhar resíduos, vamos olhar água e vamos começar a medir esse tipo de coisa. Nada muito complexo, né? Mas são os complexo, pontos principais. Não é nada complexo. Até porque você vai ter, aí passando para a parte de comunicação, você teria facilidade de publicar. Exatamente. Né? De dar publicidade. Olha, eu já faço isso, ou eu gostaria de olhar para isso, não faço. Então, a partir de agora, a gente vai ter, sei lá, uma gestão à vista, dizendo lá todo mês, ou a cada semana, ou como é que está esse pilar aqui que a gente vai olhar. A gente está trabalhando com uma construtora, né? E um dos projetos que eles têm lá é colocar na obra, né? Do mesmo jeito que tem há tantos dias sem acidentes, né? Tantas toneladas de CO2 emitido, ou tanto de redução de resíduo, indicadores importantes para a obra, né? Então, e aí você começa a provocar o arquiteto, o engenheiro, como que ele consegue criar um produto que gere menos impacto. Né? Mas o ser humano ele tem a tendência de complicar as coisas. A gente fala muito dentro da Mangue de fazer o SG de dentro para fora. O que é o SG de dentro para fora? Você criar coisas simples. E aí eu não estou querendo minimizar o assunto é super extenso e muitas vezes até complexo, mas isso não quer dizer que ele tenha que ser complicado. Você começar a fazer iniciativas dentro, começar a medir, começar a reportar, muito antes de às vezes você sair aprendendo. Então às vezes a pessoa, não, vou fazer uma pós-graduação em gestão ambiental, vou fazer uma pós-graduação em SG, vou fazer isso aí, depois eu vou começar a aplicar. Isso é de fora para dentro, vou trazer um especialista nisso. Né?
O de dentro para fora, na nossa plataforma, ninguém sabe o que é escopo 1, escopo 2, escopo 3. Ninguém sabe isso. Você tem lá os indicadores, você tem as informações que você precisa alimentar e o sistema calcula. Depois você vai descobrir que é escopo 1, que é escopo 2, que é escopo 3. Mas quando a gente pede a informação de uma conta de luz, a gente pede lá em reais, a gente pede em quilowatt-hora. Quer dizer, é uma coisa que ninguém precisa saber que aquilo ali é SG. Isso a gente chama de dentro para fora. Você começa a criar essa cultura e depois você vai melhorando. Quando a gente pensa em empresas, benchmark, qual é a marca que é top of mind em sustentabilidade no Brasil? Para mim é a Natura. A Natura está há 30 anos fazendo isso. Então não adianta você falar, puxa, eu preciso começar lá. Ela começou pequenininho, ela começou fazendo o básico, começou fazendo um inventário de carbono, começou medindo as atividades sociais, entendendo o que ela pode fazer, que nem você falou ali nessa sala aqui, o que eu posso resolver. Depois eu fui para a Natura, ela explodiu tanto a situação que faz um tempo eu vi na imprensa a história dos salários justos. Ela começou a remunerar, e isso eu chequei inclusive com um funcionário da Natura. Verdade. Remunerar com um salário que você consiga chegar até o final do mês. Exatamente. Ele começou com os pequenos fornecedores, né, com aquele pessoal que estava tratando lá da plantação, aquele pessoal que fica lá longe, e veio trazendo isso para o pessoal de dentro do escritório, o pessoal da produção. Por quê? Pagar um salário é o nosso contrato de trabalho. Perfeito. Mas se vai chegar lá no final do mês, é outra história, né? Eu te paguei, tá tudo certo. Mas a preocupação da Natura extrapolou tanto, ou seja, as evoluções em todos os conceitos, em todas as frentes, ela foi chegando, foi evoluindo tanto que ela chegou a pensar no seguinte: a vida custa tanto, eu pago tanto, mas será que o meu funcionário, quando chega lá nos últimos 5 dias do mês, ele tem dinheiro para comer? Será que ele tem? Então, para dar mais tranquilidade, reter talento, gente, isso é uma evolução. Você não vai tratar de pagar salário justo se você tem dívida no banco, se você tem outros elementos. Mas como disse o Daniel, você começa medindo, vai no simples e você vai arrumando a casa e aí você vai extrapolando o pensamento. O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso ir além? É aí que tá, acho que é a chave do negócio, né? Que o pessoal tentou resumir na sigla ESG e assustou todo mundo, mas que no fundo você faz até em casa, né? Vou trocar as lâmpadas, vou ver o que traz menor impacto, os materiais que eu utilizo, a reciclagem do lixo. Você já faz isso em casa. Exatamente. É impossível, gente. Eu fico até pensando, né? É impossível que no prédio que a gente tem a parte de reciclagem. É impossível quem não se incomode e não recicle, nem não separe o seu próprio lixo, né? Porque tá lá, convidando você a fazer aquilo. Isso aí. Então, a gente também é ESG. É isso não aí. É isso aí? É muito bom. Nossa, foi muito... eu adorei o nosso papo. Foi muito bacana conhecer mais do conceito da Manguitec, daquilo que essa se propõe e de receber essas dicas, essa sensibilização que você trouxe pra gente. Eu acho que aqui a gente tem audiência de colaboradores. Desculpe. A gente tem audiência de colaboradores, a gente tem audiência de gestores, a gente tem o pessoal da área de comunicação também. Assim, é bem eclético e acho que é uma forma de plantar, né, de sensibilizar, de dizer, gente, não precisa ir para o muito complexo, mas é um processo evolutivo. É isso aí. Né? E não precisa ter medo também de ler as informações, de achar que isso é coisa de milionário, de auditor, de consultor. Não, nada disso. Vamos começar. E tem sempre um começo e a gente evolui em tudo, né? É isso aí. Né? Gente, olha, Daniel, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada mesmo pela sua presença, por todo esse ensinamento que você trouxe para todos nós. Deixo com você a palavra final para depois me despedir do pessoal. Obrigado mais uma vez, Andréa, pelo convite. Obrigado a todos que ficaram até o final, né, para ouvir. Eu vou finalizar só contando uma historinha, né, que é muito engraçada. Os meus filhos sempre participaram muito dos nossos negócios no dia a dia. De entender o que eu faço e sempre estiveram muito envolvidos e quando eu comentei que eu ia empreender na Mangue e que era uma startup, que era um negócio de SG, a minha filha mais velha, a primeira coisa que ela falou, putz, que legal e tudo, aquela coisa da consciência, e meu filho mais novo, a primeira coisa que ele perguntou, falou, mas a gente não vai virar aqueles ecochatos, né? E eu achei muito engraçado porque
as pessoas elas criam estereótipos, né? Esses mitos que a gente coloca de que é só empresa grande, que custa caro, de que todo mundo que fala disso, o cara é o bicho grilo, o eco chato, aquele cara que abraça a árvore, a gente usa esse jargão. Né? Não é isso, não é isso, né? Eu acho que as pessoas precisam ter uma consciência do impacto que elas geram, e mais do que essa consciência, as pessoas precisam entender o impacto que elas podem positivamente gerar. Né? Quando você contrata uma pessoa, quando você dá uma oportunidade, quando você desenvolve um projeto social, quando você faz uma boa ação, aquilo ali pode transformar a vida de uma pessoa. Né? Então, às vezes a gente não mede isso, a gente está no nosso conforto, a gente não tem essa percepção. Então, eu acho que se eu sair daqui com o nosso público já tendo desvendado esses 3 mitos, eu já me sinto super feliz. E mais uma vez, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Eu que te agradeço muitíssimo, até eu aprendi um pouco mais disso, porque em comunicação a gente sempre tenta trazer para o cliente, sempre tenta trazer para as pessoas, né, de uma maneira geral, que quanto mais simples, mais claro, mais objetivo, mais você consegue o trânsito das coisas, né? E o ESG parece um mito, assim, que a gente não consegue desvendar, mas foi ótima a forma como você colocou, foi ótima a forma como você deu os passos aqui pra gente, então, mais uma vez, muito obrigada. Para você que ficou com a gente aqui, eu espero que você tenha aproveitado. Eu disse para você que essa é uma pessoa interessante, não foi? Eu gostei, eu espero que vocês tenham gostado também. Se inscreve aqui no canal, toda semana tem um vídeo novo, toda semana tem uma pessoa interessante para trazer um tema que está relacionado à nossa gestão de pessoas, à comunicação, para transformar o seu universo, né, para transformar a sua trajetória aí numa coisa melhor, tendo a comunicação como ponto-chave. Muito obrigada e até o próximo Papo de Gente.